Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número 1. E eu quero compartilhar com você esta palavra profética. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso 1. Diz o texto sagrado: e na igreja que estava, eu vou usar a versão que está aqui no telão, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Muito obrigado, querido. E Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, ou separa para mim, a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso 3: então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E você diga comigo, amém. Feche teus olhos e ore comigo. Pai, nós oramos em nome de Jesus essa noite. Te damos a honra, a glória, o louvor e a majestade. Proclamamos o teu nome acima de todo nome. Não há nome acima do teu. Proclamamos o teu governo e senhorio e declaramos que nada e ninguém roubará de nós aquilo que viemos buscar nesta casa. Ser engrandecido e magnificado no meio dos louvores do teu povo. Se há algum espírito que não te glorifica, ele não é bem-vindo nessa casa. Toda inquietação, perturbação, distração, murmuração, incredulidade, dúvida ou medo está banida, anulado, aniquilado de corações, mentes e ouvidos daqueles que nos ouvem aqui e agora, ou que nos acompanham por essa transmissão. Glorifica nessa casa o teu nome, e nós vamos te dar a glória que te é devida. Todo espírito que se opõe, que se levanta contra a tua palavra aqui entre nós, não prevalecerá. Me ajude, Espírito Santo, a explicitar a tua palavra, e nós vamos te dar a glória. Tudo vem de ti, tudo volta para ti. Nós oramos em o nome de Jesus, e você diga comigo, amém. Dobre a sua atenção, por gentileza. Eu quero ser muito sucinto e objetivo naquilo que eu tenho a compartilhar com você nesta noite de hoje. O texto que acabamos de ler, ele vai tratar conosco aquilo que Deus pode fazer depois que um poderoso avivamento se manifesta. Deus não envia, não manda, renovo do Senhor, não manda um avivamento que não seja para um propósito. Deus não quer avivar você para você dizer, eu estou avivado apenas. Não. Toda vez que Deus envia um avivamento, Ele envia porque Ele tem algo poderoso a fazer depois que esse avivamento chegar. Eu sei que nós estamos nos últimos instantes da igreja de Deus na face da terra. Não há mais nenhuma profecia, e os estudantes da Bíblia sabem do que estou dizendo. Não há mais nenhuma profecia para se cumprir a respeito da volta de Jesus. Todas elas estão devidamente cumpridas. A única coisa que falta acontecer é a trombeta tocar para a igreja subir. Só que toda vez que Deus inicia um ciclo e termina, e quando falo de ciclo, eu estou falando do que a teologia denomina como dispensação. O que é dispensação? Períodos determinados por Deus para se relacionar com a raça humana. No início de uma dispensação e no final dela, Deus faz coisas marcantes que marcam o início dessa dispensação e marcam o final dela. O que está reservado para o final desta dispensação que nós estamos, que é a dispensação da graça, é o arrebatamento. Você sabe, e eu digo a você que não falta mais nada para a trombeta tocar,
é porque o relógio da profecia, que é Israel, aponta para o arrebatamento da igreja. Deixa eu lhe dizer algo: nós somos a igreja do arrebatamento. Pastor, com que propriedade o senhor diz isso? Sim, uma geração leva em média entre 70 a 80 anos de existência. O mundo que nós estamos, o planeta Terra, não suportará mais 80 anos de existência. Então, o que nos falta é o toque da trombeta. Por isso que eu quero que você diga com muita propriedade para quem está do seu lado: diga, nós somos a igreja do arrebatamento. Ô glória, alguém acredita nessa verdade nessa noite? Somos a igreja do arrebatamento. Agora, como eles disse, no início de uma dispensação e no final dela, Deus faz coisas marcantes. Deus faz coisas extraordinárias que marcam o início e que marcam o final. O que nós estamos vendo aqui em Atos dos Apóstolos é que o avivamento já havia acontecido. Lembra de Atos dos Apóstolos capítulo 2? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Línguas repartidas como que de fogo foram vistas sobre eles. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, está se cumprindo a profecia de Joel. Joel capítulo 2, Deus fala na boca de Joel: e há de ser que nos últimos dias, oh glória, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões, e sobre servos e sobre servas derramarei do meu espírito. Você precisa se lembrar que no Antigo Testamento, eu estou todo arrepiado, eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Você precisa entender que no Antigo Testamento o Espírito Santo descia apenas sobre reis, profetas e sacerdotes. Quando Deus fala em Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e Deus deixa claro lá: derramarei sobre servos e sobre servas. A palavra no original ali é sobre escravos e sobre escravas. O que Deus está dizendo é: o meu espírito será derramado sobre toda a classe, será derramado sobre grandes, sobre pequenos, sobre reis e sobre servos, sobre ricos e sobre pobres. Todo aquele que entrar debaixo da nuvem do meu espírito será cheio do meu espírito. Então, quando chega em Atos capítulo 2, se cumpre a profecia de Joel. Mas a questão agora é: e o que virá depois desse avivamento? Porque, como eu disse, Deus não vai avivar alguém para alguém dizer: eu estou cheio, eu estou lotado de Deus, eu estou transbordando de Deus. Para quê? Quando Deus derrama sobre alguém, Deus derrama para um propósito. Só que o que acontece em Atos capítulo 2, e você conhece muito bem, a primeira palavra ou a primeira pregação intrépida do apóstolo Pedro, o texto diz que quase 3.000 se converteram. Em Atos dos Apóstolos capítulo 5, o número daqueles que haviam de se converter, aliás, que já tinham se convertido, era de quase 5.000. O evangelho está crescendo como nunca, a igreja está crescendo como nunca. Mas calma aí, eles estão crescendo de uma forma sobrenatural, mas estão acomodados. Deus não está promovendo o avivamento em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 3, para que eles ficassem apenas em Jerusalém. Deus está enchendo a igreja em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 3, para que numa noite como essa, a renovo do Senhor estivesse reunida aqui. A questão é, eles receberam, presta atenção, você que está aqui, você que está me assistindo. A questão é, eles receberam algo extraordinário, mas depois que receberam, olharam para tudo que receberam e disseram: tá bom, tá confortável, estamos cheios e estamos confortáveis. Deus disse não. Deus, a partir do capítulo 6 e do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, vai permitir algo que você não gosta, mas Ele permite. Deus vai permitir a perseguição. Porque quer que eu te diga uma verdade? O que te faz crescer
não é o tapinha nas costas. O que te faz crescer não é os elogios que você recebe. O que te faz crescer é a perseguição que te sobrevém. Eu precisava de pelo menos 180 pessoas recebendo o que eu estou pregando. É por isso que eu tenho uma notícia para te dar. Não diga que essa porta fechada é o diabo. Não diga que essa luta que se levantou é Satanás. Não, Deus está por trás desse vento te empurrando. Oh meu Deus, eu vou pregar para quem está na minha direita. Deus está por trás desse vento te... Eu não sei se você pode. Coloca a mão nas costas do teu irmão. Tenta colocar a mão nas costas dele. Não é no pescoço não, é nas costas. Dá uma empurradinha para frente assim e diga: Deus está te empurrando. Ei, eu estou sentindo Jesus na casa. Deus começa um tempo de aceleramento. Alguém que estava crente queria andar a 10 por hora. Deus está dizendo: eu vou te empurrar. Deus está te empurrando. Te empurrando para um propósito. Oh meu Deus, alguém está aqui, alguém está aqui. Te empurrando. Sabe o que Deus vai fazer? Deus permite a perseguição. O grande problema, escute aqui, é que o diabo se engana com a perseguição. Nós nunca vivemos dias tão tenebrosos na nossa nação, no Brasil, como estamos vivendo nesse tempo. Nunca vivemos dias tão obscuros como estamos vivendo nesse tempo. Está aqui Matos Nascimento, que sabe perfeitamente o que é Brasília. Nós estamos vivendo dias terríveis e você não faz noção. O que aparece na mídia não é nem a metade do que eles estão planejando. Só que em contrapartida, eu nunca vi tanta bandeira do Brasil em cima dos montes do Rio de Janeiro e do Brasil. E nunca vi tanto crente orando por essa nação como tem acontecido nesses últimos dias. Deus vai fazer alguma coisa. Essa nação não será destruída. Meu Deus, eu estou... Alguém me ajude a adorar. Vamos, levante as mãos e adore a Ele. Deus vai fazer. Essa nação não vai virar a Venezuela. Esse principado maligno será destronado. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se você puder, dê um abraço em pelo menos umas 3 pessoas e diga: Deus vai sacudir essa nação. Vai! Ai, 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 ai. Vamos de novo, vamos! Levante as suas mãos e adore, adore, adore. Oh glória! Oh glória! Deus vai pegar Brasília e vai virar de cabeça para baixo e vai mostrar para essa cambada que quem manda nessa terra é Ele. Eita! Você está no renovo do Senhor, meu irmão. Você está no... Ei! Agora, 60 minutinhos, eu estou terminando. Porque Deus está olhando para Jerusalém. Percebe? Deus não faz nada na terra. Pode guardar isso no teu coração. Deus não faz nada na terra sem usar
seres humanos. Deus poderia se movimentar sozinho, mas Deus não se movimenta sozinho. Eu preciso que alguém me ajude. Diga para quem está do seu lado, diga: Deus movimenta pelo seu intermédio. Você é os braços e as pernas de Deus aqui na terra. Você está comigo? Você está comigo nessa palavra? Deus se movimenta por intermédio de pessoas. É por isso que você não pode desprezar ninguém, você não pode pisar ninguém, porque você está olhando para alguém e você não sabe o que Deus está planejando para a vida dele amanhã. Você está aqui ainda. Você está olhando para alguém sentado do teu lado, daqui a pouco você vai dizer: pastor, como diz o povo lá em São Paulo, daqui a pouco vai pegar o mesmo busão que eu, daqui a pouco vai pegar a mesma bicicleta que eu, daqui a pouco vai pegar a mesma lotação que eu. Você não sabe o que Deus está para fazer na vida dele daqui a pouco. Por quê? Porque Deus se movimenta por intermédio de pessoas. Deus usa pessoas. Oh, glória a Deus. O que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, capítulo 8, é a perseguição se manifesta. E o diabo, vou te falar a verdade, o diabo pensa que é inteligente, mas ele nunca foi tão burro como ele é. Porque Satanás vai inventar moda de perseguir logo um diácono chamado Estevão. A Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Você está aqui, irmão? Olha para mim, Renovo. A maior burrada que o diabo faz é perseguir crente cheio do Espírito Santo. Por isso que Mate cantou aqui: crente é duro de morrer. Por quê? Porque se levantam contra Estevão, e o texto diz que Estevão está pregando com ousadia. Por isso que eu amo vir nessa casa, porque Deus não tem negócio com gente xoxa, com gente... Não. Deus tem coisa com gente ousada. Jesus da minha salvação, me ajuda. Eu estou sentindo uma presença tão forte. Cheio do Espírito Santo. Só que enquanto Estevão está pregando, quem está perto assistindo, doido para matar Estevão, na verdade já tinha ordem para matar Saulo. Ah, Satanás, tu vai matar o diácono. Daí eu não dou conta de falar isso sozinho não, senão eu vou dar um treco. Você vai me ajudar? Segure na mão de quem está do seu lado e diga assim: o diabo está crente que está matando um diácono. Diga: mas na agenda de Deus cai um diácono, mas se levanta um apóstolo. Eu estou todo arrepiado, eu estou sentindo. Jesus me ajuda. Ai. Porque Estevão está pregando com ousadia, com autoridade. Está dizendo: porque esse Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à destra de Deus Pai, tomando das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Ele foi assunto aos céus. E diácono Estevão cita Salmo de número 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Estevão diz: porque convinha que esse Cristo padecesse e descesse da sua glória, mas o Pai lhe deu um nome que está assim.
gritaram e disseram: apedreja. Vai uma pedra, vai duas, vai 10. Ferimentos pelo corpo de Estevão, até que Estevão dá uma olhada para as pedras e dá uma olhada para quem está apedrejando e diz: vocês têm certeza que vocês estão mandando pedra? Temos. Ele levanta a cabeça e diz: pois eu vejo os céus abertos. E eu percebo, que há um trono ocupado. O Filho do Homem está à destra de Deus Pai, diz Estevão. E o texto diz que eles apedrejavam com mais fúria. Só que enquanto eles estão apedrejando, Deus está com a sua agenda em movimento. Oh meu Deus, eu vim pregar isso para alguém. Eu preciso que alguém me ajude. Eu não sei se você pode. Se você puder, segure na mão de quem está à sua direita ou à sua esquerda e diga: fique tranquilo. Diga, porque enquanto a perseguição vem, diga com propriedade, diga: enquanto a perseguição vem, a agenda de Deus ao teu respeito está se movimentando. Perseguição está vindo de um lado, Deus está movendo uma agenda para o outro. Perseguição está vindo de um lado e Deus está dizendo: eu começo a te promover. Diga para quem está do seu lado, diga: tem uma promoção por trás dessa perseguição. Diga: tem uma promoção por trás dessa perseguição. É por isso que, se eu fosse você, não chutava o balde agora. Deus não te daria prova além daquilo que você pode suportar. Deus está dizendo: segura mais um pouco. Só que, deixa eu continuar aqui. O texto diz que a perseguição veio e os crentes se espalharam. Está escrito Atos capítulo 9, capítulo 10. Desceram, está escrito, pela região chamada Ásia Menor. Alguém olharia e diria: eles não vão sair de Jerusalém. Vai sair de Jerusalém, porque Jesus já tinha dito lá atrás: é Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Diga para quem está do outro lado, diga: Jerusalém é boa, mas os confins da terra é o teu destino. Deus está movendo. Agora, isso aqui é lindo, pastor Arão, porque o texto diz, orquestra, o texto diz que eles chegaram, pastores, em uma região chamada Antioquia. Isso é interessante. Sabe por quê? Porque confronta. Porque confronta, eu te respondo. Antioquia era uma região da Síria. Síria te faz lembrar alguma coisa? Lembra que a Síria eram os arquirrivais e são até hoje arqui-inimigos de Israel? Lembra que por diversas vezes Deus mostrava a Eliseu planos do rei da Síria para destruir Israel? Aí, se fosse você ou se fosse eu, olharia para a Síria e diria: Síria, avivamento? Nunca. Perseguiu lá atrás, que morra lá, que exploda para lá. Deus não é assim. Deus pega o perseguidor e diz: se prepare, terra do perseguidor, você será transformada em terra de avivamento. Ai, oh meu Deus, eu estou pregando para alguém aqui. Vem cá, tá. Deus é especialista em transformar terra de perseguidor em terra de avivamento. Escute isso aqui:
Eu me lembro que por diversas vezes lá dentro de Belfort Roxo, onde eu morei por décadas da minha vida, com meu pai que foi pastor e já dorme no Senhor, com minha mãe que está viva até hoje e meus irmãos, eu me lembro que o último bairro que moramos lá, haviam 39 centros espíritas. Foi lá que eu conheci minha esposa e Deus começou a fazer uma obra. Todos aqueles 39 centros foram fechados e ganhamos todos eles para Jesus. Mas segura aqui, mas havia uma mulher que era resistente, irmã Beth. Lembro como se fosse hoje. Por várias vezes eu saía de casa com meus irmãos para ir para a escola, Matos, e tinha despacho na nossa porta. Meu pai dizia: passa por cima, leva seus irmãos para a escola, porque Deus só vai salvar essa mulher. Eu me lembro que por muitos anos nós oramos, ela passava na rua e fazia questão de dizer que estava fazendo mal contra nós, mas um dia eu estou na Assembleia de Deus em Parque São Vicente. Pastor André Luiz está batizando irmã Beth nas águas. Você está entendendo o que eu vim pregar? Deus me ajuda. Diga para quem está do lado, diga: Deus transforma terra de perseguidor em terra de avivamento. Pastor, então o que está acontecendo? Se você olhar para o cenário bíblico daquela época, ninguém, olha o que eu vou repetir, ninguém em sã consciência, ninguém imaginaria, teria a ideia de que Jerusalém deixaria de ser a capital do avivamento, até porque, lembra do que o Senhor Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto. Jesus só não disse até quando eles deveriam ficar lá. Por que não disse até quando? Porque ele está dizendo: a nuvem do avivamento vai se mover. O que Jesus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo é: eu vou mover a nuvem e em outra terra eu vou derramar uma glória como nunca antes. Essa nuvem chegou em Antioquia. A nuvem parou em Antioquia. E é interessante porque quando a nuvem da glória chega em Antioquia, diz Atos capítulo 13, havia profetas, mestres, doutores. A nuvem chega produzindo um reboliço em Antioquia, promovendo uma glória como nunca antes em Antioquia. Olha aqui para mim, eu estou terminando. Antioquia está vivendo uma temporada de visitação de Deus como nunca antes. Os paralíticos estão andando, os cegos estão enxergando. A história que me ajuda a interpretar o texto diz que havia relatos de mortos ressuscitando, milagres absurdos acontecendo. Só que tem um detalhe, qual? Diga para quem está do seu lado, diga: Deus acendeu o fogo. Diga: mas a missão de manter o fogo aceso é nossa. Ou você já não parou para pensar? Ou você já não parou para pensar que lá no tabernáculo de Moisés, a Bíblia diz, eita, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Quando o tabernáculo de Moisés foi inaugurado, Deus disse: cuide do altar, remova a cinza todos os dias. Você nunca ouviu dizer que alguém chegou naquele altar com um palito de fósforo ou com um litro de álcool para acender o fogo do altar? Por que não? Porque quem acendeu o fogo do altar do tabernáculo de Moisés foi Deus. Então, dos 40 anos que eles caminharam no deserto, eles andavam carregando fogo, parava carregando fogo, madrugada carregando fogo,
fogo. De noite, fogo aceso. 4 horas da manhã, fogo aceso. Por quê? Diga para quem está do seu lado, diga, porque quem acende o fogo é Deus. Diga aí, quem mantém o fogo aceso é você. Você está entendendo o que eu vim pregar aqui? Olhe para cá e eu termino. Antioquia está recebendo uma visitação poderosa. Algo absurdo está acontecendo. Mas Antioquia, me ajuda aí, diga para quem está do seu lado, diga, Antioquia, fala com propriedade, autoridade, diga, Antioquia está mantendo o fogo aceso. Está no texto que todos os dias eles oravam. Repita após mim, diga, oravam, jejuavam e serviam. Uau. E sabe o que traz o grande mover desse tempo? É que no meio dessas 3 coisas, oração, jejum e serviço, veio a voz do Espírito Santo. Pastor, eu não entendi. Voz do Espírito Santo não vem em ambiente que não tem essas 3 coisas. Pastor, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Quer ouvir? Lá vai a receita: oração, jejum e serviço. Oração, jejum e serviço. Espírito Santo não desce em ambientes ociosos. Espírito Santo não desce em ambiente onde alguém está olhando para cima, vendo a banda passar. Espírito Santo não desce em ambientes onde parece até obra de prefeitura, 2 trabalhando e 10 em pé, olhando, batendo papo. Espírito Santo desce em ambientes onde um está agarrado na mão do outro, dizendo, vambora. Você está comigo nessa palavra, Renovo? Serviço, oração, jejum. Veio a voz do Espírito, se ponha de pé do seu lugar. Veio a voz do Espírito e disse, separe agora. Sabe qual é a ideia aqui de separar? A ideia de separar, na versão que eu li diz apartai-me, em outras versões diz separa para mim. A ideia é como se um guindaste muito grande chegasse à terra, pegasse Barnabé e a Saulo pelo vestido e fosse içando eles e removendo daquele ambiente e conduzindo para dentro de um ciclo novo. Pastor, eu não entendi, eu termino. Quando Deus se levanta, me ajuda aí, segure na mão de quem está à sua esquerda ou direita agora, se você puder. Quando Deus se levanta para separar alguém, Ele tira esse alguém do contexto atual e leva para dentro de um outro contexto. Não sei se você está entendendo. Nessa conferência de avivamento, nessa noite de avivamento, o que Deus está dizendo é: se você quer ser separado por mim para uma obra grande e extraordinária, se prepare. Alguns números de contatos terão que ser deletados da sua rede. Alguns grupos de WhatsApp não vão mais caber você. Eu vou continuar. Alguns grupos de resenha não vão mais caber você. Oh meu Deus, eu vou falar porque Deus está mandando. Sim, Deus começa a te separar. E a partir da noite desse domingo, em ambientes que você chegar,
você será tido como estranho. Alguém vai te olhar e vai dizer: o que está acontecendo? Você está esquisita, você está esquisito, sei lá. Você vai dizer: eu vou te contar, é que ontem o que, amiga? Ontem eu fui separar. Deus está te separando agora. O Espírito da verdade, o Espírito da profecia está na casa. O Senhor me dá autorização para orar por alguém agora. E eu preciso orar por alguém que está recebendo o chamado. Pastor Arão, eu sou da época que num congresso como esse nós orávamos para Deus enviar missionários. Esse Deus não mudou. E eu vim liberar uma palavra. Deus está separando alguém aqui hoje para obras específicas. Eu vou repetir: Deus está separando alguém para obras específicas. Teu ministério não será mais o mesmo. Tua vida espiritual não será mais a mesma. Teus projetos não serão mais os mesmos. Aquilo que você dizia: é para isso que eu vou fazer. Deus está dizendo: eu vou mudar até a tua faculdade. Você vai ter que trocar de curso, porque eu estou te levando para o centro da minha vontade. Alguém está entendendo isso aqui? Eu preciso orar por você. Pastor, Deus está me enchendo com essa palavra. Eu estou sentindo que Deus está me chamando para uma obra grandiosa. Se você está percebendo isso, se mova do teu lugar e chegue aqui no altar. Eu quero orar por você. Se você percebe que Deus está te chamando para algo específico, se mova do teu lugar e vem no altar. Eu quero orar por você. Rápido, a minha hora já foi, mas eu preciso orar por alguém agora, porque eu sei que Deus está separando. E quando Ele vem para separar, Ele não se preocupa com idade. E quando Ele vem para separar, Ele não se preocupa com hora. Ele não se preocupa com circunstância. Ele não se preocupa com momentos que você está vivendo. Quando Deus vem para separar, Ele separa. E não importa o tamanho, e não importa a cor, e não importa a raça. Se mova do teu lugar e vem no altar. Eu quero orar bem rápido por você. Rápido, rápido. Eu preciso orar por alguém agora. Eu preciso orar por alguém agora. Eu preciso orar por alguém agora, porque eu sei que o Senhor está separando, 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 separando. Eu preciso que os pastores me ajudem. Pastor Arão, por favor, me ajude aqui a orar por esse povo. Eu preciso que você me ajude agora. Me ajude agora. Eu preciso que os pastores me ajudem. Vamos orar com imposição de mãos, porque a Bíblia diz que quando eles foram separados, eles receberam imposição de mãos. Quando você recebe oração com imposição de mãos, há uma transferência de unção. Alguém me ajude agora. Há uma transferência. É o que está acontecendo aqui nessa noite de renovo. Transferência. 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 Sim. Sim. Antioquia é uma pista de pouso e decolagem. Chegou a hora do envio. Chegou o momento do envio. Chegou a hora do envio. Sim, Ele te separa e te envia.
te abençoando. E que essa unção poderosa de Deus continue descendo sobre a sua vida. E a igreja recebeu o que foi testificado através de ti hoje. Continue sendo cheio da unção do Espírito Santo. Aplauda Jesus aí! Aplauda Jesus aí! Oh!